A aeronave possivelmente utilizada para tráfico internacional de drogas é apreendida. A PM atendeu a ocorrência após suspeita de movimentação de veículos e sobrevoo de aeronave em uma fazenda de Brotas. Secretária de Educação participa de audiência pública e, entre os temas, falou sobre a questão das monitoras terceirizadas. Estamos amparados juridicamente para todas as ações que nós estamos realizando. Campanha Parajuju consegue 640 cadastros de doadores voluntários de medula óssea. E pela Série A3, Rio Claro vence mais uma em casa. Hoje é segunda-feira e esses são os destaques do Rio Claro Notícias, que já está começando. Olá, boa noite. Nós começamos falando do trabalho da Polícia Militar, que resultou na apreensão de uma aeronave possivelmente utilizada para o tráfico internacional de drogas. Olha só, a PM foi acionada na tarde de sexta-feira, e policiais militares da 2ª Companhia, então, foram até o local após atitude suspeita e informação de movimentação de veículos e sobrevoo de aeronave em uma fazenda na área rural de Brotas. Durante diligências, a aeronave com avarias e indícios de transporte de carga foi localizada, além de veículos relacionados aos fatos. Em um outro ponto, na região do Broa, as equipes encontraram 2 caminhonetes e um outro veículo com registro de roubo e sinais de adulteração, bem como 32 galões contendo combustível de aviação. No interior do automóvel roubado foram constatados vestígios de substância de entorpecente. Então, ao todo, olha só, foram apreendidos aí a aeronave, o veículo produto de roubo, 5 aparelhos celulares e também o combustível. As partes envolvidas foram conduzidas ao plantão policial de Brotas para esclarecimentos e, após oitiva, foram liberadas. Já o material permaneceu apreendido para investigação. Então, essa denúncia foi também importante para este trabalho da Polícia Militar na região da área rural de Brotas. Mudando de assunto, a absolvição de um homem acusado de estupro de vulnerável provocou indignação e levantou questionamentos sobre decisões judiciais em crimes contra mulheres e meninas. Especialistas apontam como o machismo estrutural ainda influencia julgamentos e o que pode ser feito para mudar este cenário. Todos os dias, mulheres apanham de homens, são desrespeitadas e sofrem violências sexuais. Nós somos mais de 50% da população brasileira, mas somos subestimadas, sofremos as consequências do machismo entranhado em nossa sociedade. Não só o machismo, mas também a misoginia, que é o ódio às mulheres. Dados recentes do IPEA indicam que cerca de 4 mulheres são vítimas de feminicídio por dia no Brasil. Esse machismo estrutural que nós vivemos na sociedade ainda até hoje, ela atrapalha o Estado, atrapalha a sociedade, atrapalha muito as mulheres em especial e o judiciário também de uma maneira ainda resistente, não atenta a essas questões. Exemplo disso é o julgamento que inocentou um homem do crime de estupro de vulnerável. Ele, aos 35 anos, pegou uma menina de 12 anos para morar com ele e atirou da escola. O relator do caso, o desembargador Magid Lauá, concluiu que o relacionamento tinha o consentimento da menina e que ela já tinha passado por outras experiências sexuais. Por isso, não havia ali um crime. O detalhe é que a legislação é clara ao afirmar que qualquer ato sexual com menor de 14 anos é considerado estupro. Mas o desembargador, que agora é investigado por denúncias de pedofilia e assédio sexual, afirmou na decisão que esse caso é uma exceção. Há um distinguishing, termo jurídico para justificar que há uma ressalva na história que justifica a decisão diferente do que determina a lei. E ele diz o seguinte: há um distinguish aqui porque a criança fala de forma amorosa do abusador. A criança fala com carinho sobre ele. A criança afirma que gosta dele. E aí foi o que eu já falei. Tem essa criança o discernimento para entender o que está acontecendo com ela?
Julgamento como este não é uma exceção. Os dramas de meninas e mulheres se tornam constantemente invisíveis para a justiça e nada é feito. No caso da vítima de 12 anos, a sentença foi revertida e o homem acabou sendo preso esta semana, porque o processo foi parar na mídia e nas redes sociais. A internet e a velocidade com que as informações vêm sendo divulgadas auxilia nesse conhecimento, nesse letramento e nessa condição que nós estamos tendo enquanto sociedade de poder examinar, inclusive, decisões judiciais e, em alguma medida, criticá-las. E o que pode ser feito para mudar esse cenário? Como é que você muda a mentalidade de uma população? De duas formas. Ou você educa ou você pune. O processo educacional, se iniciado, segundo os estudiosos, hoje, ele leva 20 anos para trazer os seus primeiros resultados. Lana, e até lá? E até lá, a gente tem que seguir punindo, se indignando e criando, sim, outras leis que proíbam, por exemplo, esse é o caso do vídeo que eu falava, que proíbam esse tipo de situação, que punam esse tipo de julgador, por exemplo. O trabalho de vocês é muito importante, de denúncia, né, de procurar saber mesmo com profundidade a origem dos fatos, de denúncia, de conscientização da sociedade. E nós, no ambiente associativo, procuramos auxiliar nesta combatividade a essas situações que parecem que não pertencem a esse mundo, né? Falou tudo. Parece que não pertence a esse mundo. Esse tipo de situação nos deixa até sem palavras, mas a gente não pode se calar, porque você viu aí como a divulgação na mídia foi extremamente importante para que esse criminoso fosse parar na cadeia, para que essa situação fosse revertida. E como vimos, infelizmente, é apenas um dos casos, né, que vieram à tona, e uma criança, como foi dito, de apenas 12 anos. A especialista disse ali também como nós podemos mudar, né? Educar ou punir. Então, eu tomo a liberdade de dizer que, como mãe, tenho procurado educar o meu filho para que ele seja um homem íntegro e que respeite as mulheres. Bom, sobre política, a secretária de Educação de Rio Claro esteve em audiência pública na Câmara Municipal e, entre os questionamentos, falou da atual situação da pasta diante do contrato envolvendo monitoras. Diante de um plenário praticamente vazio, com a presença de apenas 5 vereadores e 2 assessores, a audiência pública quadrimestral da educação foi marcada por questionamentos e explicações sobre um dos temas que mais geraram repercussão nos últimos dias: a situação das monitoras nas escolas municipais. Porque se o Tribunal de Contas apontou, tem que ser concursado, por que vai insistir na terceirizada? E por que vai insistir que a monitoria seja da organização social? Depois de decisões dos tribunais de contas e de justiça envolvendo a contratação das monitoras e o chamamento de uma organização social, o município decidiu contratar uma nova empresa. Segundo a secretária, a decisão foi para evitar que as aulas começassem sem monitoras nas escolas. Mas o contrato mais recente também acabou sendo suspenso. Mesmo após a decisão, a empresa continua atuando nas escolas. O Tribunal de Contas pediu a suspensão da nova empresa, a senhora colocou no Diário Oficial a suspensão, temos vídeos, temos documentos dizendo que a empresa iria continuar trabalhando normalmente, tudo na ilegalidade. O tribunal suspendeu, mas nós entramos com as argumentações. E por isso, vereador, a importância de eu fazer esse histórico aí de todo o processo, porque o conselheiro do tribunal disse que não era uma emergência, e era uma emergência, porque nós não tínhamos ainda a decisão das OS. E aí nós precisávamos dar continuidade aos serviços de monitoria nas escolas. E apenas o contrato de monitores, porque a JSL tem contrato de auxiliar de cozinha, de assistente administrativo, de auxiliar de limpeza também. Todos os outros se mantêm da mesma forma e passaram pelos mesmos procedimentos. Estamos amparados juridicamente para todas as ações que nós estamos realizando.
Enquanto a secretária detalhava o histórico de licitações, o clima esquentou no plenário, durante uma discussão entre Rodrigo Guedes e o presidente da sessão, Adriano Latorre. Peraí, deixa ela acabar de falar, depois você fala. Era um pouquinho. Eu vou responder sobre a Então você suspensão. abaixa a mão pra mim. Tá, não tô erguendo a mão pra você Você não. abaixa a mão pra Tá, mim. você aqui não vai virar bagunça. É isso que eu tô falando. Ninguém tá querendo fazer Ela bagunça, não. está falando, você pede uma Você questão não de vem, ordem. você não vem Rodrigo, querer impor aqui eu onde não tá tô tudo aqui, impondo não. nada, eu só quero que coloque a ordem. Você não vem Eu não tô impor erguendo a aqui mão onde pra tá você tudo. não. Erguei a mão pra você pra quê? Depois do bate-boca, os vereadores seguiram contestando o fato da empresa continuar atuando nas escolas e afirmaram que a Justiça entende que a função de monitoria deve ser exercida por funcionários concursados. Quando a senhora fala que o concurso, a Secretaria de Administração que faz, mas a pedido de quem? O secretário de Administração chega lá e fala, hoje eu vou fazer um concurso para monitora, ou a Secretaria da Educação que provoca ele. Então é responsabilidade também da Secretaria da Educação, não é só do secretário de Administração. Sempre estamos conversando sobre todos os cargos, que não é só monitora, né, que a administração faz. E a administração tem, sim, feito a sua parte. Não foi aberto no final do ano por conta do decreto de contingenciamento, mas eu já tenho notícias que esse ano será aberto também, né, concursos para várias, não só para a educação, para todas as áreas aí da prefeitura, nos mais diferentes funções. Com o processo das organizações sociais ainda em julgamento e o contrato emergencial sob questionamento do Tribunal de Contas, o futuro das monitoras segue no centro do debate. Esse contrato emergencial ele pode ser renovado até 12 meses. Mas, como eu disse lá anteriormente, nós estamos aguardando a decisão sobre a implantação do chamamento das OS. E aí a gente vai avaliando juridicamente, né? Mas não há possibilidade de rompimento aí do serviço porque tem essa possibilidade de renovação. Vagas de emprego hoje em Rio Claro para montador de estruturas, operador de caixa, vendedor, expedidor de materiais, auxiliar geral, consultor de vendas, pintor industrial, eletromecânico, montador de máquinas e repositor de mercearia. Os interessados devem procurar o Conecta na Rua 3, número 1636, no centro, ou acessar o portal da empregabilidade. E daqui a pouco, o Papa Leão XIV nomeia novo arcebispo da Arquidiocese de Aparecida. E no esporte, Rio Claro vence em casa e segue firme na busca pelo retorno para a Série A2.
E a gente fala agora de saúde, da grande mobilização que foi feita em Rio Claro para ampliar o cadastro de possíveis doadores de medula óssea. Foram 2 dias de voluntariado e muitas pessoas engajadas para ajudar também a Júlia, que tem apenas 7 anos. Em Rio Claro, para você ter uma ideia, foram mais de 600 cadastros. Foram 2 dias de campanha em Rio Claro na luta pela cura da pequena Juju, que foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda e precisa urgente de um transplante. Uma grande mobilização foi realizada na cidade para ampliar o número de cadastrados e o resultado foi comemorado. Foram 640 cadastros durante o mutirão. O motivo foi celebrado pela família e pela menina. Ela e a mamãe enviaram um agradecimento a todos. Oi, pessoal! Nós estamos aqui muito emocionadas com essa corrente de amor. Muito obrigada pelo tempo de vocês, por vocês estarem aí, por terem feito esse mutirão incrível. Muito obrigada de coração. Isso deixa a gente muito feliz e emocionado. Muito obrigada, pessoal. A cura já começou. Todos que contribuíram podem ajudar a salvar muitas outras vidas, já que o cadastro fica no banco do REDOME, que é o Registro Brasileiro de Doadores Voluntários de Medula Óssea. Atualmente, são quase 6 milhões de cadastros no Banco Nacional e mais de 300 coletas de medula óssea por ano. Quem já está cadastrado deve manter os dados atualizados no REDOME e, se houver compatibilidade, a doação pode ser feita até que o doador tenha 60 anos. Terça-feira de sol com muitas nuvens e com possibilidade de chuvas rápidas durante a tarde, noite com muitas nuvens. Em Rio Claro, mínima de 14 e máxima de 31 graus. Em Santa Gertrudes, mínima de 15 e máxima de 33. Em Cordeirópolis, as temperaturas oscilam entre 15 e 30 graus. E o Papa Leão XIV nomeou o novo arcebispo da Arquidiocese de Aparecida. Dom Mário Antônio da Silva, que estava como arcebispo de Cuiabá, é conhecido por sua dedicação pastoral, simplicidade e compromisso com as causas sociais. Nascido em 17 de outubro de 1966, em Itararé, no estado de São Paulo, ele cresceu em uma família católica, onde desde cedo despertou sua vocação religiosa e agora, aos 59 anos, foi escolhido para assumir um cargo em uma das mais importantes arquidioceses do Brasil, por abrigar o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. A nomeação do Papa veio após pedido de renúncia de Dom Orlando Brandes, que ficou à frente dos trabalhos em Aparecida por 10 anos. E agora falando de futebol, pela Série A3, o Rio Claro segue firme em busca da classificação para o mata-mata e venceu mais um jogo ontem, em casa contra o São Bernardo. O gol da vitória veio só nos acréscimos do segundo tempo. Andrei fez boa jogada para a esquerda e chutou de longe, fazendo um golaço e garantindo a vitória do Galo Azul. Com este resultado, o Azulão chegou aos 21 pontos e ocupa a 3ª colocação. O próximo compromisso do Rio Claro será na quarta-feira, às 19h, fora de casa, contra o Marília. Vamos continuar acompanhando, então. Boa sorte aí para o Azulão. Já pelo Paulistão, esse fim de semana aconteceram os jogos que definiram a final do campeonato. Novo Horizontino e Palmeiras venceram e vão disputar o título de 2026. O primeiro a se classificar foi o Novo Horizontino, que no sábado recebeu o Corinthians e venceu por 1-0. Mike marcou o único gol do jogo aos 29 minutos do segundo tempo, após cruzamento da direita. O time de Novo Horizonte vai jogar uma final de Paulistão pela primeira vez em sua história. Ontem à noite, quem também se classificou foi o Palmeiras, que abriu o placar com o Maurício, após um bate-rebate na área logo aos 8 minutos do primeiro tempo. O Verdão ampliou aos 12 minutos do segundo tempo. Flaco Lopes recebe cruzamento, domina e chuta, fazendo 2-0. O São Paulo descontou aos 24 minutos do segundo tempo em cobrança de pênalti de Caleri. Final, Palmeiras 2, São Paulo 1.
Muito bem, chegamos ao final de mais um RC Notícias aqui pela TV Claré. Lembrando que você pode rever as nossas reportagens no portal tvclaré.com.br, no nosso canal no YouTube e também lá no Instagram. Você fica por dentro de muitas notícias daqui e também da nossa região. Uma ótima noite para você e até amanhã. Tchau, tchau.